E aí, galera, beleza? Aqui é o Tomás, da Drone Valk e da UG. Tá? Depois da Iracema, do recadinho da Iracema, eu vou ter aqui para a gente começar a falar um pouco sobre as curiosidades e ajustes sobre as câmeras embarcadas no drone, em drones, na verdade. E nesse caso, a gente vai estar falando especificamente da linha DJI, o que vale para pelo menos o Phantom, toda a linha Phantom e a linha Mavic também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre as aeronaves e coletas de imagem. Essas aeronaves que nós chamamos de remotamente pilotadas, que são fabricadas pela DJI, possuem um conjunto inteiro de equipamentos, câmeras, sensores, principalmente bússolas, e esses sensores principalmente de proximidade, além de outros sensores que trabalham em conjunto, né? Nós sabemos que no caso do DJI Phantom 4 Pro principalmente, nós temos um conjunto muito maior de câmeras e sensores trabalhando ao longo de todo o aerolevantamento, ou no caso de pessoas que utilizam para imagens e vídeos para fins comerciais, loteamentos, casamentos, aniversários, etc., são também beneficiados com isso, né? Esses recursos permitem fazer o trabalho de aerofotogrametria, como eu acabei de falar, e outros trabalhos, e são conhecidos como carga útil dessa aeronave. Se vocês já ouviram falar em payload, estão justamente falando dessa carga útil da aeronave, que é composto pelo GPS, né, e GNSS, câmeras, sensores de proximidade, bússolas e os outros sensores que estão embarcados no drone. Bom, após a coleta de imagens, no caso de aerofotogrametria, é necessário utilizar um software de processamento de dados aerofotogramétricos ou de fotogrametria digital para a construção de ortofotos, de ortoimagens, de DSM, de DTM, dentre outros. No nosso caso, nós utilizamos especialmente o Agisoft PhotoScan, mas existem outros no mercado, inclusive algumas soluções online, onde se destaca o Pix4D, o Mapa, uma plataforma mais recente, e o Drone Deploy, que a maioria das pessoas que trabalham com drone já conhecem, né? Bom, passando aqui para a formação de mosaico da fotogrametria digital, utilizam-se, na maioria dos casos, recursos de um algoritmo chamado SIFT. Bom, vamos falar um pouquinho desse algoritmo que ajuda também nos aerolevantamentos para outros fins, como eu já falei anteriormente. Esse algoritmo trabalha com um método baseado em feições, que ele é proposto por David Lowe, que é conhecido, e ele é conhecido por esse acrônimo chamado SIFT, que é Scale, Invariant Feature Transform, ou transformação de feições invariantes à escala. Ele tem sido empregado com sucesso antes do emprego dele nesse tipo de software na área de robótica. Ele é invariante também quanto à escala e à rotação, e parcialmente invariante quanto à iluminação e o ponto de vista. Isso é interessantíssimo, porque sem ele, por exemplo, mesmo com toda a tecnologia que nós temos de bússolas e de algumas calibrações que nós temos do drone, seria impossível utilizar esses RPAs, os drones, para esse tipo de trabalho que nós realizamos. Existe uma descrição completa desse método que nós vamos trabalhar em um outro momento, mas continuando aqui, como eu falei, o SIFT ele é um método de extração de características invariantes à escala, rotação, principalmente, ou agora, primordialmente, imagens digitais, e no caso em questão, imagens aéreas, tá? Até para pessoas que não utilizam para fins técnicos, que realizam ortofotos, principalmente de loteamentos, fazendas e de outras coisas que podem ser vendidas comercialmente, só para fins de venda não técnica, podem também utilizar esse tipo de software, e se utilizam também do SIFT, e é bom que saiba o que faz o algoritmo
e no final das contas que é muito seguro aquilo que se está entregando, tá bom? Bom, o procedimento desse algoritmo permite eliminar pontos com baixo contraste, sensíveis a ruídos e localizados ao longo das bordas. Mostrando aqui para vocês, por exemplo, essa área aqui, onde o mouse está em cima, essa parte central, é a utilização justamente dos matches proposto por esse software, por esse algoritmo, o SIFT, dentro do Agisoft PhotoScan, onde esses pontos que estão ligados em azul são os casos onde ele conseguiu mapear o mesmo lugar em imagens diferentes. Se vocês virem um pouco mais para a esquerda, existe a DJI 16, 18, 38, 40, 35, 39, que são justamente imagens que têm matches, que têm relação umas com as outras. E no caso das linhas vermelhas, são os pontos que não foram encontrados, né? Pontos homólogos não encontrados entre duas fotos. Tá bom? Bom, passando só mais um pouquinho aqui, cada imagem captada pela aeronave possui uma oscilação de ângulo distinta do nadir, né? Que é um ângulo de 90 graus perpendicular ao solo, em decorrência da altitude do RPA ou do drone, né? E a altitude dessa aeronave durante o voo reflete todo o movimento do drone ou da RPA, né? Considerando um eixo triplo, que vocês podem ver aqui. Próximo ao drone, na verdade, o eixo a partir do eixo central do drone, que tem o nome pitch, yaw e roll. Tá? Que o gimbal eletrônico do multirotor busca compensar, tá bom? Mesmo que o trabalho do gimbal corrija a maioria das oscilações, como eu falei, o algoritmo do software refina e ajusta a possibilidade da formação dessa ortofoto de maneira perfeita, tá? A solução do algoritmo permite selecionar rapidamente pontos-chave, ou key points, ou matches, como a gente viu anteriormente, e descarta os pontos nas imagens ou fotografias que não se enquadram no critério de invariância local da escala. Isso significa dizer que quando você for fazer um trabalho, por exemplo, de geomarketing, e tiver que montar uma ortofoto do local de chegada e etc., você pode indicar até um key point para as pessoas que devem chegar a esse local, que não conhecem e que podem baixar do seu site a partir da formação de ortofoto e da criação de key points para que possam ser importados, por exemplo, para GPS do carro, para GPS de mão, para o próprio GPS do celular, dentre outros, tá bom? Então, quanto mais próxima da perfeição estiver a imagem a imagem aérea, melhor será o resultado do processamento e a obtenção dessa fotografia. Bom, a fotografia perfeita, ela depende da exposição, que é o registro da luz. Ela tem que estar bem balanceada no sensor da câmera, a condições ambientais, né? A condições do ambiente. Se ela estiver assim, o diafragma, onde a gente está mostrando aqui a exposição balanceada, ela ilustra exatamente onde está o nível de perfeição da obtenção dessa imagem, né? Só para explicar para vocês, a partir do diafragma, da exposição balanceada e o triângulo ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, nós teremos uma imagem sem ruído, o famoso arrastamento. Bom, a sensibilidade do ISO, a abertura e a velocidade do obturador são interdependentes. Portanto, se um dos três parâmetros oscilar, o objetivo é registrar uma mesma quantidade de luz no sensor da câmera. Pelo menos um dos outros parâmetros também pode ser alterado. A velocidade do ISO, ou simplesmente ISO, é a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz, a luz essa do ambiente, né? Ou seja, quanto maior o número de ISO, maior a sensibilidade do sensor à luz. E quanto menor o número do ISO, menos luz será percebida pelo sensor da câmera.
Dessa forma, quando se eleva em uma escala o valor do ISO para cima, de 100 para 200, por exemplo, o ajuste deixa o sensor digital da câmera 2 vezes mais sensível à luz. Isso quer dizer que ele registra mais luminosidade, o que pode ocasionar um efeito granulado da imagem quando esse ajustamento é inadequado. Para trabalhos com fotogrametria, trabalhos mais técnicos, né? Nesse caso, nós utilizamos um ISO com valor igual a 100, é padrão. A abertura do diafragma é o segundo parâmetro que define a quantidade de luz a ser registrada no sensor, e quanto for maior a abertura, mais claro será o registro da luz na imagem. A determinação do diafragma é feita por meio de uma nomenclatura própria, denominada escala de números, chamada f-stop. Quanto maior for o número, menor será a quantidade de luz a ser transmitida pela objetiva e menos luminosidade a imagem se formará. Essa escala se apresenta da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês. F1, F2, F1.4, F2.8, F4, vocês estão vendo aqui mais próximo dessa seta verde, aqui no meio da imagem, onde tem abertura. F11, F16, F22, F32, F64 e assim sucessivamente. Os melhores resultados com imagens obtidas com RPA são alcançados com a abertura entre F2.8 e F5.6. São aberturas padrões também para a obtenção dessas imagens, que podem ser também padrão para registro de fotografias em casamentos, dependendo da luz, ou aniversários, ou no caso de registros em eventos em praias, ou em locais confinados. E aí a gente vai deixar um materialzinho extra para que você possa estudar um pouquinho sobre esses padrões, tá bom? A gente só ressalta que a interdependência dos parâmetros e as condições ambientais de luminosidade podem requerer inúmeras combinações, mas realmente nós vamos deixar um materialzinho para ajudar vocês acerca disso. Bom, a velocidade de abertura do obturador, ou shutter, é a última base do tripé da exposição fotográfica. Esse parâmetro determina por quanto tempo o obturador ficará aberto para captar a luz e o registro da imagem do sensor. Usualmente, na parte técnica, nós empregamos uma velocidade de 1 para 120 até 1 para 1000, também considerando a luminosidade do dia e a interdependência com o ISO e a abertura do diafragma. Além do tripé, shutter, ISO e abertura, outros fatores são importantes para a captura das imagens com RPAs ou com drones, tanto para fotogrametria quanto para outros usos diversos, no âmbito publicitário, de marketing. A altura do voo e a velocidade de cruzeiro da aeronave também são muito importantes, principalmente quando se está realizando vídeos. Nessa última figura, a gente está mostrando a relação dos parâmetros da câmera fotográfica com a velocidade e altura de voo RPA e o intervalo ótimo de ajuste para alcance de um bom resultado na ortofoto ou nas imagens que estão sendo geradas ou nos vídeos também. Isso pode ser utilizado por vocês. Onde a gente tem o melhor intervalo já testado, ou intervalos usuais, a gente deixou essa setinha para ajudar, tá? E aí vocês podem entrar lá, por exemplo, no DJI Go e tentar realizar essas configurações, tentar adquirir imagens e vídeos e poder testar essa configuração baseada nesse tripé que a gente acabou de falar para vocês. Tá bom? Bom, com relação à abertura do diafragma, tripé e essas informações um pouco mais técnicas sobre a aquisição de imagens e vídeos, seja para aerofotogrametria, seja para esses outros tipos de trabalhos publicitários, por enquanto é isso que a gente tem para falar. A gente espera que você tenha gostado. Nós sabemos que algumas pessoas que já trabalham até na área, de repente não tinham essa informação e nós consideramos de grande relevância.
Principalmente essa última que nós trouxemos, ligada à utilização de velocidade de voo, de altura, de abertura, enfim, de toda a parte ligada à configuração da câmera. Posteriormente, a gente vai trazer mais informações sobre o efeito de arrastamento. Existe um efeito muito comum, tanto para aerofotogrametria, quanto para pessoas que utilizam realmente drone nessa parte publicitária, que chama rolling shutter, que é a velocidade de abertura ligada à velocidade de abertura do obturador. E aí, quando há uma velocidade muito grande e uma inadequação nesses parâmetros aqui, há um efeito que nós chamamos de distorção ou arrastamento. Tá? Então, nós vamos trazer muitas informações interessantes aqui na UG, informações essas que nós temos repassado continuamente para os nossos alunos na DroneValk e que vão gerar uma quantidade de conteúdo interessantíssima para quem quer utilizar realmente drone nesse aspecto do marketing, da publicidade, para quem quer vender imagens e vídeos. E futuramente, na verdade, daqui a pouco, em breve, a gente vai ter um produto específico para esse tipo de pessoas, para pessoas que querem investir, pessoas que já estão no mercado, pessoas que compraram o drone primeiro para hobby, mas agora quer utilizar para ganhar, que querem investir, que querem empreender. Então, fica ligado. A gente vai estar postando direto, vai estar gerando o conhecimento para vocês. E daqui a pouco também a gente vai ter um produto especialmente para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.